Terra Vista! Olá! Tô tentando gravar uma aula aqui para vocês de casa para ver se fica mais fácil de vocês conseguirem entender. Então, o conteúdo de hoje é as grandes navegações e como esse choque cultural e tecnológico transformou e fez surgir um novo mundo. Não só o continente americano, mas sim também como um mundo moderno. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações foram um conjunto de expedições marítimas realizadas por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI. Século XV é lá pelos anos 1400. Elas resultaram na construção de um mundo moderno, uma nova economia, a economia pré-capitalista, uma nova política, as monarquias no lugar dos feudos, e fazendo surgir os estados modernos, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e os outros países da Europa. Elas foram impulsionadas pelo desenvolvimento comercial e urbano no final da Idade Média Baixa, que foi desorganizada após a pandemia da peste negra, que também, assim como o coronavírus, sensibilizou muito a economia feudal da época. As moedas elas foram mais desviadas por o Império Bizantino e a burguesia teve que se aliar junto com os reis que estavam surgindo para encontrar uma solução econômica e saírem da crise. Porque Portugal foi o primeiro país a se lançar nos mares. Esse estado recém-surgido do mundo feudal tinha muitos pontos positivos. Ele tinha tecnologia como a caravela. A caravela era uma tecnologia da época, porque nenhum outro país tinha desenvolvido. Não havia lá o manual. Como construir uma caravela? Eles foram construindo vários modelos, muitos modelos naufragaram, muitos deram errado, eram lentos, não era conseguível, não dava para dirigir esses navios. E, com o tempo, com tentativa e erro, eles conseguiram desenvolver esse modelo, a caravela, que foi um grande impacto tecnológico no mundo do século XIV e XV. Eles também tinham conhecimentos náuticos porque eles ficavam muito próximo ao mar, conhecendo muitas rotas. Também possuíam tecnologia trazida pelos árabes, como a bússola, o astrolábio, e também desenvolveram muitos mapas. Além disso, eles tinham um rei fortalecido. França, Inglaterra ainda não tinham se formado um estado, e o rei era importante para organizar todo esse processo. Com os senhores feudais, isso não dava, porque eles não entravam em acordo e nenhum ia fazer um empreendimento tão grande. Então era necessário uma figura forte, o rei, que centralizava toda a política. Só que ele não tinha dinheiro para isso, então ele precisou se aliar à burguesia, que também estava interessada em encontrar um novo negócio para resolver aquela crise gerada pelo final da Idade Média Baixa. Então, eu vou mostrar minha cara aqui de vez em quando, porque eu não me acho assim tão linda assim nos vídeos, não sou youtuber. Então, a gente vê aqui o mapa mundo atual e aqui desse lado, essas terras novas descobertas pertenceriam à Espanha. E para o lado de cá seriam de Portugal. O tratado que dividiu o mundo em dois é o Tratado de Tordesilhas, que ele não estava nem aí para os outros países da Europa. A Inglaterra que se dane, tá? Quem mandava no mundo e no século XV era Portugal e Espanha. Lançar aos mares no século XV não era como dar um passeio no shopping. Era uma grande aventura e uma aventura no escuro. Ela é comparada à corrida espacial que se deu no século XX. Só que pior, russos e os norte-americanos, eles tinham muitos estudos
quando estavam tentando lançar o primeiro homem, né, no espaço, mandar o primeiro homem para a Lua. Eles tinham algum conhecimento, porém, no século XV, esses navegadores, eles não tinham ideia nenhuma do que ia acontecer. O mapa, como vocês podem ver aqui, ele é completamente diferente do que hoje nós conhecemos como mapa mundi. O recorte era feito através da navegação. Eles iam lá navegando e ia de porto em porto e ia tentando desenhar. O primeiro homem a ver a Terra de fora foi Yuri Gagarin, que disse que a Terra era azul. E depois foi lá Neil Armstrong também, quando chegou na Lua e viu, nossa, olha como a Terra é linda. Foi assim como a corrida espacial, como muitas naves explodiram, muitas nem saíram da Terra. Aliás, o Apollo 11, que chegou na Lua, é o Apollo 11, porque 10 falharam. Os portugueses também tiveram que desenvolver muitas caravelas, muitas naus, muitas não explodiram, né? Mas elas naufragaram. Então, e também eles estavam se lançando no escuro, eles não sabiam onde ia chegar, eles nem sabiam se a Terra era redonda. Eles tinham uma impressão por observação, que eles chegavam lá no alto da montanha, vendo no horizonte, viam que o barquinho se afundava. Por estudos matemáticos, até os gregos já diziam que a Terra era redonda. Mas só foi possível afirmar na primeira circunnavegação feita em 1519 por Fernão de Magalhães. Havia muitos perigos nessas navegações, perigos imaginários e perigos reais. Entre os imaginários, podemos citar a crença que a Terra era plana, como uma mesa, e que eles podiam cair no precipício, morrer, caindo ali, achando que a Terra era quadrada. Isso, até hoje, tem muita gente que acredita que a Terra é plana. Tem os terraplanistas, que eu não consigo entender como é que eles acreditam que a Terra é plana. Eu sempre, já ouvi várias explicações, e umas dizem que existe tipo uma muralha ao redor da Terra que os ursos eles cuidam para que a gente não perceba. Existe um monte de teoria maluca, tá? Eles também acreditavam que haviam monstros, né, no mar, sereias que poderiam encantar eles e eles se perderem para sempre. Afinal de contas, como eu disse, eles não faziam ideia de como era a Terra, eles não faziam ideia de onde que eles estavam indo. Havia muita crença, a ciência não era muito desenvolvida. Haviam também muitos perigos reais. Um deles é a falta de higiene, já que naquela época eles não eram nem higiênicos nem em terra. Imagine num lugar onde que a água, que era pouca, era mais para beber. Então eles tinham pouca água, porque essa água doce, ela podia apodrecer. Então, devido a pouca água, eles não tomavam banho. Quando chovia, dava uma limpadinha ali. E eles não tinham esse costume mesmo. Por conta dessa falta de higiene, muitas doenças se desenvolviam e ratos também apareciam nos navios, trazendo muitas pulgas e piolhos, que também eram o que disseminava a tal da peste negra e outras doenças. Qualquer doença que eles tivessem ia passar para todo mundo. Eles também tinham doenças, tá? Que não é contagiosa, o escorbuto, devido à péssima alimentação, uma alimentação muito precária. Eles traziam alimentos que não iam estragar, né? Também podiam levar lá a galinha, que a galinha ele matava em determinado momento, podiam pescar, traziam carne seca, como o bacalhau, grãos como a lentilha, a cebola, esses outros alimentos que demoram mais para estragar. Mas mesmo assim, essa alimentação era muito precária e não durava todos os meses. Essa viagem também podia ser muito comprida por uma insuficiência de ventos ou um excesso de ventos, né? A chuva que podia causar naufrágios, né? O naufrágio era um perigo muito real.
Tipo, se hoje em dia a gente tem medo de cair de avião e o perigo é muito pouco do avião cair, naquela época a probabilidade de um naufrágio era bem maior. E por a viagem ser longa e só ter homem, imagina, as mulheres não iam uma ou outra de vez em quando, mas eram mais homens e causavam muita depressão. Aqui mostrando o que é o escorbuto, é essa doença nas gengivas, né? Começa a apodrecer, a sangrar devido à falta de vitamina C. Então, depois de muita tentativa, eles chegaram em algum lugar, né? Os espanhóis, por exemplo, eles chegaram em 1492 na América, e o que foi o início da catástrofe para os povos que chegavam ali. Os americanos reais, os povos que viviam aqui, eles eram formados por milhões de habitantes, entre eles tribos indígenas, como os indígenas brasileiros e os indígenas norte-americanos, tipo a Pocahontas, tá? E também pequenas sociedades e grandes sociedades, grandes civilizações, grandes impérios, como o Império Azteca e o Império Inca. Esses impérios, eles tinham grande quantidade de ouro. Os nossos indígenas aqui não tinham. O encontro desses povos teve um grande choque cultural, que gerou muitas guerras e também escravizações desses povos, tanto desses grandes impérios como dos indígenas também. Os europeus, quando chegaram aqui, eles se achavam os maioral, né? Eles se achavam o dono do mundo, né? Já tinham dividido o mundo entre portugueses e espanhóis. Por que eles não iam querer mandar nos indígenas e nos incas e nos astecas, enfim? Então, eles vão impor essa cultura, a sua língua, a sua religião, os seus costumes, ignorando completamente tudo que eles já tinham desenvolvido. Essas guerras vão causar um verdadeiro genocídio entre os povos que viviam aqui. Os indígenas e os incas, eles morreram pelas guerras, pelas armas biológicas e até mesmo por muitas doenças. Esse encontro entre indígenas, maias não, já tinha morrido, astecas e incas, vai nascer um continente, um grande produtor de riqueza. Nós sabemos, por exemplo, que o Brasil é muito rico, porém tem muitas diferenças sociais. Foi essa imposição principalmente da América Espanhola e América Portuguesa vai fazer que a economia da América Latina seja muito subdesenvolvida e acabando com a moral de nós, latinos. É claro que esse vídeo que eu tô fazendo tem a participação da minha cachorrinha, que ela não para de latir. Eu não sei o que fazer para ela parar de latir. Ela tá muito estressada com o isolamento social, assim. E ainda morreu a companheirinha dela. Então ela não para de latir, então desculpa. Então, haviam dois grandes impérios, o Azteca e o Inca. Começando então pela conquista do Império Azteca. Quem foi o conquistador? Foi um espanhol chamado Hernán Cortés, que chegou ali na terra de Veracruz, né, que é México, em 1519. Ele sabia que então ali havia um grande império muito rico e ele resolveu marcar tipo um encontro, uma reunião com o imperador azteca, o Montezuma. A princípio, esse encontro era para ser bem pacífico, né? Mas já revelou um grande choque cultural. Uma porque aqui, como a gente vê nessa imagem, os europeus, eles se vestem diferente, né? Eles possuem cavalos. Os astecas, eles nunca tinham visto cavalos. E quem dirá as grandes embarcações como as caravelas. Inclusive, os astecas, quando eles viram esses europeus chegando com toda essa pompa, essa roupa, falando diferente, andando diferente, com cavalo e com aquela nau que parecia, como
como se fosse uma grande nave alienígena para nós. Imagine chegar uma nave alienígena agora lá no centro da cidade. É mais ou menos isso, chegar uma caravela no Império Azteca. Então eles acharam que eles eram deuses. E o Montezuma, esse imperador, ele resolveu atender muito bem esses povos que chegavam, achando que eles eram deuses. Então, o Montezuma, muito querido, assim, inocente, ele, então, hospedou o Hernán Cortés no seu palácio e os espanhóis se aproveitaram da situação e prenderam, então, o Montezuma até ele revelar onde estariam as riquezas desse império, onde estaria o ouro e a prata. E o Montezuma, ele revela, achando que ele ia conseguir se escapar, sei lá, ou não tinha como escapar disso. Ele revela e, depois de revelado onde que estão as riquezas, o Hernán Cortés e toda seus soldados, eles matam o Montezuma. A população vai se rebelar contra isso, porque afinal de contas matou o seu imperador. E eles vão começar uma rebelião contra os espanhóis. Então o povo azteca, ele se revolta. Começa uma grande revolta na cidade de Tenochtitlan, essa aqui da imagem. A cidade de Tenochtitlan era a capital do Império Azteca e ficou conhecida pelos espanhóis como Veneza das Américas, devido aos seus canais de água. Então, espanhóis e aztecas começam uma guerra e Cortés ele vai se retirar dessa cidade e voltar com tribos inimigas dos aztecas, porque os aztecas eles subjugavam muitos povos ao redor e criando muitos inimigos. Então, o Cortés, muito safadão, ele consegue então se aliar com essas tribos e fazer um grande cerco à capital do império. E vai matar essa população. Com fome, já que eles não conseguiam, não entrava comida, né? E também já estava saqueada, queimada a cidade. Também com doenças, porque eles não estavam preparados imunologicamente com as doenças europeias. E também com envenenamento. Então, já que tinha muita água, o Cortés e os seus soldados colocaram veneno nessa água e eles morreram envenenados. O fim do Império Azteca só se deu, então, 3 anos depois, em 1521, com a morte do sucessor Montezuma. Esse foi o fim, então, dos Aztecas. Então, o outro grande império ainda existente na América era o Império Inca, que foi conquistado por Francisco Pizarro em 1532. Como é que foi essa história? Então, o Pizarro, ele chega com 30 cavalos, 30 mil soldados, para falar a verdade, 30 mil soldados e muitas armas. E ele sabia que o imperador da Inca, ele estava na cidade de Cajamarca. E ele, então, marca um encontro, da mesma forma que o Cortés. Marcou um encontro lá com o Atahualpa, que era o nome do imperador Inca. O Atahualpa, que já é um pouco mais ligado, então ele foi com 5 mil homens ao encontro de Pizarro. Então eles se encontraram, mas não foi nada pacífico. Então os soldados espanhóis atacaram os incas. O Atahualpa, já com a corda no pescoço, disse que ofereciam um montante de ouro em troca de sua vida. O Pizarro disse, então tá, me dá o ouro que eu te poupo. Poupou nada, né? Matou ele. Morreu. Então, depois ele marchou até a capital do Império Inca, Cusco, acabou com os incas de lá e fundou a cidade de Lima. A última cidade inca é Machu Picchu, que é uma cidade perdida, que ela estava num lugar muito inacessível. Ela só foi conquistada muitos anos depois. Por que os espanhóis então venceram? Não quero dar nenhum spoiler, mas se vocês tiverem 2 olhos, vocês já sabem, né? Foi por conta das epidemias. Enfim, não foi os canhões, os arcabuzes, as armas,
as espadas, não foi por conta disso. Além dos inimigos dos impérios, né, os inimigos dos incas, os inimigos dos astecas que conseguiram atacar as capitais dos impérios, os europeus, sem saber, eles estavam trazendo a arma mais potente para dizimar e fazer um verdadeiro genocídio com essas populações, que eram as epidemias. Os espanhóis, eles já tinham a imunidade, talvez até era sintomático para eles, mas quando eles trouxeram essa doença, um vírus, uma bactéria, um protozoário novo, que o povo daqui não tinha imunidade, ela foi catastrófica para os povos daqui. Então, uma simples gripe, aqueles espirrinhos que para os europeus, se transformaram no coronavírus dos incas e astecas. Também foi a varíola, o sarampo e a sífilis. Né? Até, para falar a verdade, a varíola e o sarampo são doenças, a sífilis também, foram doenças controladas apenas no século XX. O sarampo, ele assolou o Império Romano, ele acabou com as populações da América, matou muita gente, até o surgimento das vacinas no século XX. E hoje em dia ela está retornando devido a esses antivacinas aí. E porque que, além disso, né, essas doenças, elas atacavam muito a saúde, mas também o psicológico dos astecas e incas, porque eles acreditavam que os deuses estavam punindo ele por alguma outra razão, né, era tipo o apocalipse, e eles então vendo seus deuses os abandonando, eles acabavam em depressão e muitas vezes até se matando. Era 21 de abril de 1500. Os indígenas viram seres de outro mundo, aquela coisa que eles não conseguiam identificar, que estava no mar, que eram as caravelas. Eles não conseguiam nem enxergar aquilo direito, porque era muito diferente. E assim como os europeus também estranhavam vendo os indígenas totalmente nus. Que povo é esse? Esse é um grande choque cultural. Para vocês terem uma ideia, vocês já observaram tipo uma pessoa de mais idade, um pai de vocês, avós, quando atualiza o celular e muda os ícones, eles ficam muito brabos, não acham nada? Né? Imagine ver uma coisa dessas aí gigante. Eles não conseguiam entender, sabe? Não conseguiam achar, não conseguiam se entender quando os indígenas viram as caravelas. Assim como os portugueses não conseguiam entender por que os indígenas estavam pelados. Então, nós sabemos bastante sobre esse encontro por conta da Carta de Peru Vaz de Caminha e também porque muitos jesuítas que chegaram aqui, eles recolheram relatos orais dos indígenas, né? Então a gente tem bastante fontes orais e escritas sobre esse encontro. Então quem lê a Carta de Peru Vaz de Caminha, que é enorme, pode ver como é que eles se estranhavam. Os portugueses achavam que os indígenas eles eram um povo muito dócil, muito querido, inocente, que colocavam suas vergonhas de fora, mas que eram muito pacíficos e poderiam ser dominados facilmente. Também relata a Carta de Peru Vaz de Caminha como os índios eles estranharam os animais. Né? Os indígenas não conheciam os cavalos e as galinhas, por exemplo, tá? E estranharam também as roupas dos portugueses. Esse encontro foi pacífico, principalmente porque os portugueses não encontraram ouro. Porque se tivessem encontrado ouro, é claro que já tinham matado todos os índios, né? Mas como eles não encontraram, o ouro só foi encontrado em 1680 e... esqueci. Enfim, no final do século XVII, por isso que não houve grandes guerras com os indígenas. O encontro inicial entre portugueses e indígenas foi bem mais pacífico do que espanhóis e astecas e incas.
No início, então, os portugueses acharam o máximo, né? As índias estavam ali todas prontas para eles fazerem o que eles queriam, né? As índias, elas estavam peladas e elas não tinham problemas que nem os europeus de não pode transar, tem que se manter a virgindade, não tinha nada disso, né? Como é retratado nessa obra, o Karamuru, A Invenção do Brasil. Os portugueses chegaram aqui, eles tinham muito interesse no pau-brasil, né? A gente já sabe, porque ela fazia aquele corante vermelho, que era muito caro na Europa, e eles utilizaram a mão de obra indígena. Em troca, os indígenas desse trabalho, eles ganhavam não só miçangas, mas como machados. E isso transformava eles numa tribo mais poderosa. Imagina, eu sou a tribo que tem um machado, eu posso cortar teu pescoço, eu vou matar os meus inimigos. Então não é que eles eram tão idiotas, eles queriam uma coisa que eles não tinham, era machado, que podiam transformar eles mais poderosos. A ocupação do Brasil não foi nesse momento, foi acontecer bem depois. Eles só usavam as feitorias para extrair o pau-brasil. A colonização do Brasil se deu em torno de 1530, né, com o início das capitanias hereditárias e a implantação dos engenhos de açúcar. O português não é um povo que gosta de trabalhar, né? E o Portugal é um país bem pequenininho, assim, eu não consigo aqui pegar a câmera, e o Brasil é enorme, né? Não tinha como português suficiente para o Brasil. Então, a forma de colocar a gente para trabalhar foi escravizando, então, os indígenas. Era barato, já estava ali e achavam que eles iam trabalhar. Mas não foi bem assim. Porque o indígena, ele é um povo livre, ele não se deixa escravizar. Então, aconteceram muitas revoltas, muitas mortes, né? Além daquelas doenças que eu já mencionei, muitas mortes por guerra. Os indígenas, eles incendiavam as plantações de açúcar, assassinavam os portugueses. Quando presos, né, se eles eram capturados, colocados numa cela, eles comiam terra para se matar. Eles matavam até os próprios filhos para eles não virarem escravos. Então o índio, ele não se escraviza. E muitos, claro, fugiam, né, porque afinal de contas aqui era a casa deles e eles conheciam a Mata Atlântica. E os portugueses não. E nunca mais se achavam escravos. Por isso, eles vão ter que adotar uma outra mão de obra. Por isso que eles vão se recorrer, e por outros motivos também, à mão de obra africana. Então, para finalizar, as grandes navegações e a chegada dos portugueses e espanhóis no Novo Mundo, a América, houve grandes choques tecnológicos e culturais. Entre os culturais, a gente pode dizer as diferenças religiosas, né, entre o cristianismo e as crenças dos povos que viviam aqui, também os animais. Os europeus não conheciam as onças, papagaios, assim como os índios não conheciam galinhas e cavalos. O costume de usar roupa e o costume de não usar roupa, e também os indígenas não possuíam camadas sociais, os indígenas do Brasil, tá? Eles não tinham pobreza, né? Já os incas e astecas tinham camadas sociais, então existe um grande choque cultural que vai gerar muitas estranhezas, assim como um choque tecnológico, como os incas e astecas viam aquelas grandes naus e caravelas terem armamentos diferentes, e toda essa tecnologia também vai trazer um novo mundo para o mundo moderno. Eu espero que não tenha ficado longo, qualquer coisa vocês me dizem e eu espero que tenha ajudado vocês. Beijo para vocês!